Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 19 de abril, dia dos indígenas, tá? É um dia que a gente tem que refletir um pouquinho sobre essa etnia, essas etnias tão oprimidas e tão marginalizadas no nosso Brasil desde 1500. Não se trata aqui de romantizar a vida dos índios, dos indígenas, né, melhor dizendo, antes da chegada dos europeus, mas sim de problematizar tudo o que aconteceu ao longo desses 500 anos, né, com as populações indígenas, no maior genocídio aí da história da América, né, o massacre dos povos indígenas. Bom, e o que eu queria falar nesse vídeo de hoje? Bom, eu queria levantar a questão porque a gente faz errado, a gente, né, na escola mesmo, a gente aprende errado, a gente vai lá, desde criancinha, a gente se veste de índio, se fantasia de índio, faz aquela coisa, sabe? Isso nada contribui, isso em nada contribui para a reflexão sobre os povos indígenas, tá? Isso nada mais é do que um estereótipo, um rótulo, uma caricatura dos povos originários. Então, nesse dia de hoje, o que fazer, né? Na verdade, não é nesse dia, é todos os dias. O que fazer é refletir, aprender com os indígenas, aprender a maneira, a concepção de mundo deles, entender que o índio não é parado no tempo, né? O indígena, a cultura ela é móvel, a cultura é dinâmica, eliminar os preconceitos com relação aos indígenas e, eventualmente, se for possível, comprar os artesanatos indígenas, porque tem um valor agregado muito grande e é uma maneira de vocês contribuírem para que os povos indígenas não sofram então com as consequências da miséria, tá? Eu sempre me lembro uma vez uma excursão que eu fiz, que eu promovi lá na escola, trabalhava na escola Duque de Caxias em Gravataí, e aí a gente foi para uma comunidade Caingangue, lá de São Leopoldo, uma comunidade, não era uma aldeia, era uma comunidade que vivia nas margens lá enfim, da 116, BR-116, e em condições precárias mesmo, e aí no final de toda aquela fala do cacique, enfim, o motorista do ônibus chegou e falou para mim, bah, eu gostei, achei bem legal aí trazer o pessoal e até me deu uma ideia, e a minha ideia é trazer mais gente para o pessoal ver aí os índios e tal. Eu pensei que ele não tinha entendido nada, né? Então era um momento para ele aprender alguma coisa com os diferentes, com a população indígena, e na verdade ele estava querendo lucrar, que é mais ou menos aquilo que os portugueses fizeram, e todo mundo querendo lucrar em cima dos índios, querendo, né, ganhar dinheiro em cima dos indígenas, tá bom? Volto a dizer indígenas e não índios, né? Bom, o que me chamou a atenção profundamente nessa vez, nesse passeio, nessa saída de campo, na verdade, né? Foi de constatar que os Caingangue não tinham água, não tinham chuveiro na aldeia, no assentamento deles, né? E isso é muito triste porque os índios nos ensinaram a tomar banho todo dia, né? Isso é uma cultura indígena, a cultura do banho. O europeu não tinha essa cultura, não tinha, não tem até hoje, né? De tomar banho todo dia. Então é muito triste, é um paradoxo tu ver o povo que inventou o banho todo dia não poder tomar banho, né? Porque não tem um chuveiro, não tem água para usar, certo? Então assim, eu vou terminar mostrando para vocês um livrinho da Regina Renault, que é interessante, que se chama 500 anos, tá? É um livro com basicamente imagens, então eu vou mostrar para vocês bem rapidamente, certo? Menininho fazendo um barquinho, aí o menininho chega aqui, Brasília, certo? 1997, índio morre incendiado. O índio Galdino, para quem não lembra, para quem não sabe, dá para pesquisar. O índio Galdino que foi morto por jovens de classe média alta, tá? Índio morre incendiado. O menino pega essa notícia no ano de 97, bota no seu barquinho de papel e vai rumo a São Paulo. Coloca lá o barquinho em cima do ônibus e vai de Brasília, do Planalto Central até São Paulo. E aí ele já vai passando, né, pelas grandes estradas, né? E aí tem aqui o pessoal marginalizado,
muitos índios, muitos indígenas morando na beira das estradas. Aqui ele está indo, certo? Para São Paulo. E aí, vocês prestem minha atenção. Começou em 97, né? Aí ele chega aqui nesse museu, que é o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Ali ele está olhando algumas imagens do Volpi, né? Um grande artista. E aí ele já está num outro ano, né? A galera está na rua, verde e amarelo, impeachment fora o presidente, que é 1992, né? O impeachment do presidente Fernando Collor. E aí de 92, fora o presidente, vocês estão vendo aqui que o rio Tietê, né? Ou melhor, o rio Riacho Ipiranga, aqui está poluído e aqui não, porque ele voltou, ele foi lá para o século XIX, né, em 1822, e aqui está acontecendo a independência do Brasil, certo? Aí o menino vai, troca uma ideia ali com Dom Pedro, abana para ele, Dom Pedro dá um tchauzinho para ele, Dom Pedro I, e aí ele volta mais no tempo ainda, vai para 1791, o enforcamento de Tiradentes, né, em Minas Gerais. Aí Tiradentes é enforcado, liberta-se que se Atame, que é a bandeira de Minas, liberdade ainda que tardia. Então vocês estão percebendo que ele está voltando no tempo. Agora ele pega um carro de boi, vai lá sempre carregando o seu barquinho e a sua notícia que ele captou lá em 1997. Que ele está indo para umas casinhas aqui coloniais. Vocês estão percebendo que ele está indo para o Nordeste, né? Aqui um navio tumbeiro, né? Ou um navio negreiro, que era onde eram transportados os escravizados, né, africanos, e ali um feitor, né, um capataz, chicoteando. Aqui tem a cidade de Paraty, certo? Cidade de Paraty, aqui o Pelourinho, né? Então, os castigos da escravidão, bola de ferro, chibata, né? Todas as torturas que as comunidades, então, afro-brasileiras foram, né, e africanas receberam. Aí o menino vai, pega o mar novamente, segue lá em direção a Olinda, que está escrito aqui no barco. Chega lá, ele se depara com a escravidão de um lado, os boia-frias do outro, realidade passado presente, né, em contraste. E aí o menino vai e volta, daí ele tá chegando em Salvador, né, Porto Seguro, lá, chegando em Porto Seguro, e aí tá acontecendo uma coisa lá, que é a primeira missa no Brasil. Tá vendo lá o padre, ó? Aqui, estão erguendo a cruz. E aí o menino vai para o grande final, né, dessa história, o ano de 1500, né? E ele vai lá e prega na cruz de Cristo a notícia de que em 1997 morreu então incendiado um índio, um indígena, né, chamado Galdino. E aqui tem a cara de um indígena brasileiro, um tanto quanto sério, um tanto quanto revoltado com aquilo que acontece com os povos indígenas do Brasil desde então. Então eu termino com aquela estrofe daquela música do Jorge Ben, que fala que todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. E se a galera continuar fazendo fantasia de índio, pintando a cara, fazendo aquela caricatura, eu acho que os indígenas não vão ter nem o dia 19. Então, o melhor a fazer é estudar, aprender com os povos indígenas e, se possível, comprar o trabalho deles, né? E com dignidade eles vão vivendo a vida no século XXI. Valeu, espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Obrigado.